Mas só pra trazer mais um ponto, tem um livro chamado Anatomia da Violência, do Andrew Ryan, que ele tenta responder a mesma pergunta que vocês falaram sobre criminosos. Nasce ou Isso é torna-se? interessante. Né? E na pesquisa ele chega a uma conclusão bem parecida com a do Alberto, né? A gente precisa da junção de fato genética, precisa ter a questão genética e um ambiente criminogênito. A coisa genética é uma predisposição a ser um Acredite se psicopata? quiser. Não chega. Vamos lá, não existe o DNA do psicopata, não é essa a discussão. Mas existem pequenas assinaturas genéticas, como por exemplo, ansiedade, depressão, que já são observáveis de fato, né, no DNA do feto, enfim. Essas predisposições estão associadas a comportamentos antissociais. Então, existem pequenas assinaturas genéticas que já são encontradas. Seriam favoráveis a. Favoráveis a. Mas Certo. aí se a pessoa não encontra um meio, Ambiente criminogênito. ela não vai, entendi. Então Eu vou dar um exemplo. é uma Eu junção. tenho DNA para ser intolerante à lactose. Eu fiz aquele teste de DNA, sabe, que não patrocina o Vênus, só não vou Sim. falar das marcas. Mas aquele DNA que vê tudo. Que vê tudo e tal. Se patrocina aqui, que depois a gente fala o Que a nome. gente fala o teu nome. Fala o seu nome. Mas saiu lá intolerância à lactose. E eu não tenho intolerância à lactose. É porque, na verdade, existe esse gene e, por algum motivo, o ambiente não disparou. E a gente tem vários. Se vocês fizerem desse tipo de exame, vai descobrir que, aliás, é bem... Quem tem hipocondria, faz um teste desse e acha que vai morrer de um monte de coisa. Porque vai mostrar que é tanto de coisa, né? Então nem faz, hein? Porque tem, se por você exemplo, tem- hipocondria, Não patrocina? É. Tem psicopata. tem. Se patrocinar, faz sim. O cara é o cara do merchan, né? Tem psicopata, tem assassinos com transtorno de personalidade antissocial, né? Que é popularmente conhecido como psicopata, que depois que o cara morre, você observa a cabeça do cidadão e você vê que tem uma deformidade orgânica, anatômica, no tamanho da amígdala do cara, né? Das tonsilas, né? Que são as regiões associadas ao processamento emocional intenso, como raiva, medo, né? Localizadas aqui na altura do temporal do cérebro. Mas você pega assassinos em série de outros crimes tão hediondos, a amígdala do cara, né? A tonsila é normal. Nada, não tem um tamanho diferente nem O nada. que faz com que ele seja, então, um assassino? A ideia é que O seria, meio. no caso desse, uma junção do social com o genético. Se ele não tem o genético, provavelmente o social compensou. Sim. Aham. E só Por pra social esclarecer... completamente, aí... Tem aquela historinha, é historinha de internet, mas tem aquela que, tipo, dos dois irmãos que saem de casa, sabe? É uma historinha meio de fundo moral, assim, que rola na internet. João e que Maria? não, são dois irmãos, João e assim, Joaquim. João e José, pronto. Tá. E aí os dois têm, tipo, o pai alcoólatra, que não batia na mãe, e os dois com 10 anos de idade saem de casa e decidem, tipo, ir pro mundo porque não aguentam viver naquele meio, e aí acaba que quando saem de casa, ninguém tem pra onde ir, eles se separam e cada um segue uma vida. E aí a história conta, assim, que um dia o João tá lá dando uma palestra, CEO de uma multinacional, ele dando uma palestra, e ele conta, fala, eu vim de uma família muito pobre, o meu pai era alcoólatra, ele batia na minha mãe, e eu... Né, e daí fala pra ele, mas como que você chegou aqui? Ele falou assim, eu via o exemplo que eu tinha e pensava, eu não quero ser assim. Era o único exemplo de ser humano que eu tinha. Eu pensava, eu não quero ser assim. Então eu fiz tudo ao contrário do que ele fazia. E aí a historinha fala que em outro canto da cidade, o José tava num bar, bebendo pra caralho, e pergunta pra ele, como é que você veio parar aqui? Ele fala, eu vim de uma família muito pobre, meu pai saí com meu irmão de casa, e aquele era o Referência, único exemplo de ser humano que eu tinha, eu não sabia outra maneira de lidar com isso. E aí, na historinha, fala que um irmão fala, eu tenho um irmão, e ele, o CEO fala, ele deve estar em algum outro lugar dando uma palestra como eu. E o outro fala, meu irmão deve estar em algum outro bar como eu. Então, assim, é a mesma situação, Sim. e cada um foi... E, na Só um verdade, caminho diferente. existe multivariáveis, né? Que uma coisa que tem me incomodado nesse mundo de curso, de pessoas de sucesso, sabe? Que deu certo na vida. Sabe gente que deu certo na vida? Meu primeiro milhão. Não, que é o seguinte... Vão surgindo, e eu acho que no stand-up deve ter isso também, que são as falsas narrativas autobiográficas. O cara foi ajudado por X, foi ajudado por Y, foi ajudado por Z, teve a chance ABCD, que um monte de gente não teve. Aí na hora de falar assim, vim daquele lugar que eu vim, sozinho cheguei aqui. E na verdade, todo mundo que chega onde chegou, teve a ajuda de um monte de gente, sabe? Sim, pode não reconhecer. E depois que Mas chega... Sozinho ninguém chega a lugar esse nenhum. papo, inclusive, sobre meritocracia, é claro que sem meritocracia a sociedade não funciona. Por exemplo, se eu não fizer
e eu não sentir que eu estou sendo recompensado, claro que eu vou acabar parando de fazer. Ou seja, se tem funcionários que não se sentem valorizados, eles vão parar de fazer. Agora, achar que existe meritocracia, no sentido do cara que, o cara estava na favela e hoje ele é rico, ele conseguiu fazer seu caminho. Não existe isso, porque esse negócio é multivariável, é muito complexo, sabe? E geralmente as pessoas que se dizem, cheguei lá, fiz meu milhão, não sei o quê, elas não contam é simples, a existência do YouTube. Eles não contam nem que o carro é alugado, pô. Tipo, a existência do YouTube. Quantas pessoas que talvez não estariam onde estão hoje se uma empresa não tivesse fornecido lugar para deixar os vídeos. Com certeza. Você ia ter que levar pra Todos nós TV. aqui. Então, todos nós Nesse aqui. momento, pelo menos. Não, e todos nós precisamos de várias pessoas para estar... Não, e o que eu acho mais impressionante é o quanto que a gente, às vezes, aleatoriamente, aceita certos convites que a gente acha que não vai ter importância nenhuma. E aquele negócio muda pra sempre a sua vida. Porque você fez um networking ali, um contato. Não, e às Aconteceu vezes- isso com nós duas, e por convites aleatórios, teoricamente sem relevância, a gente veio parar aqui. Sim. Cada Pra esse uma projeto. de um caminho. E mudou a vida de Sim. vocês pra sempre. Aquele convite que a gente hesitou em aceitar, sabe? total. Eu não sei se vai ser tão legal, não tenho muita... não tô Será que vai ter confortável ali. energia positiva entre as duas? Não, Será que as não, duas não, vão antes. bem? Não, antes. estamos falando de muito... 2 anos 2 anos antes antes. Não era nem do adoção início do ainda. Vênus. Eu tô falando assim, ó. Decisões que a gente tomou individualmente Sim. de ir a certo lugar, conhecer tal pessoa. Por exemplo, Cris aceitou ir Na rádio. ir à rádio e conhecer o Petri do A Deriva aqui. Eu fui a convite do Maurício Meirelles na rádio. O Maurício, nesse dia, convidou eu e Petri. Ponto. Conhecer o Petri. Conheci Petri. Ponto. Eu aceitei ir ao UTC, sabe, dos Castro Brothers, e lá conheci Zé Graça. Não que eu não queira ir nos Castro Brothers, claro que quis. Mas existia a possibilidade de eu não ir, entendeu? Aí conheci volta. Zé Graça, beleza. Aí volta. Eu que tinha conhecido o Petri veio pra São Paulo uma vez gravar o podcast dele, me convidou, fui gravar com ele. Ou seja, eu tinha conhecido ele só na rádio, Sim. em meia hora de programa. Nesse dia, quando nós gravamos o podcast, conversamos muito mais, ficamos mais próximos. Nos conhecemos mais, né? Corta. Corta pra mim, Zé Graça começou a fazer o Master Podcast com o Vinheteiro, aonde? Estúdios Flow, o primeiro podcast que os Estúdios Flow liberaram o estúdio pra ser usados. Segunda convidada, quem que eles chamaram? Eu. Sim. Porque o cara tinha conhecido ela no UTC. E foi pro TC porque você, aleatoriamente, pela história que eu tive, alguém te pediu pra gravar um negócio Exato. que viralizou do Cebolinha. Exato. Que se aquela amiga talvez não tivesse lá naquele momento, não tinha... E ela nem é de São Paulo, tá ligado? Qual a chance de ela ter gravado E aquele aí vídeo? você chega e fala assim, e aí? Aprenda a chegar onde eu tô aqui agora. Cara, existe todas essas narrativas, Existe cara. todo Todo o universo, todo o né? universo conspirando. A gente, quando parou pra conversar a primeira vez, né? a gente, Quê? meu Deus. Enquanto tava acontecendo isso, tava acontecendo isso. Enquanto tava acontecendo isso, tava acontecendo isso. A gente Sabe pecinha de xadrez ou jogo de damas foram sendo Sim. colocadas até chegar um momento ali do Até os trigêmeos se checkmate. Imagina eu que comprei o livro dele, nunca nem tinha visto a foto dele. Aí li os 3 livros dele, da série de Mentes Brilhantes. Mentes Brilhantes, Mentes Geniais. Sim. Aí li os livros dele. Seus falei, best-sellers. "Cara", Os best-sellers, Fiz resumo dos livros dele, na época que eu tava fazendo psicologia. Anos depois, crio o Metaforando. Aí eu tô vindo pra São Paulo um dia. E ele nem é de São Paulo, não é nem de São você. Paulo. Cara, eu não sei como, não sei da onde que veio, porque eu tava vindo fazer outra coisa. Não tinha nada a ver com você, nem com o Carvalho, nem com o Cossalta. Eu tava vindo pra São Paulo e mandou uma mensagem Eu no meu tava dando Instagram. um curso. Eu ia dar um curso em São Paulo e coincidiu de você Foi. estar vindo pra São Paulo. É. Aí eu falei, cara, eu tô indo pra São Paulo sim. Ele falou, pô, tô indo lá, cara, pô, bacana, vamos trocar uma ideia, vamos gravar junto. Eu falei, legal. Então ainda mandei pro amigo, falei, mano, lembra o Alberto, tal, do livro? Eu falei, olha a mensagem que o cara me mandou. Eu falei, pô, que da hora, né, Sim. tal. Aí, chegamos lá. Não, chegamos lá e foi ótimo, a gente gravou, a gente se Foi. conheceu. E é interessante que a gente não percebe o quanto que o acaso é muito determinante pra onde a gente tá hoje. Então,